Tudo bem, bom dia a todos, professor Anderson, da aula de física de hoje, às 9 horas e 10 minutos. Faltou fazer esse exercício, né, gente? O último exercício da apostila 1. Então, na figura abaixo, como vocês podem ver, o lápis imerso na água parece quebrado devido à refração da luz na interface água-ar. Água-ar. Sendo o índice de refração da água em relação ao ar n igual a 4/3, determine a profundidade aparente da ponta do lápis pelinha, sabendo que o lápis está 20 centímetros da superfície. Gente, eu queria trazer isso para vocês. Primeira pergunta, vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. Sim. Que bom. Então tá. Então, eu esqueci, eu ia trazer aquelas... Vocês já viram aquela figura do cara que está na água, a cabeça está de um lado, o corpo está do outro, porque o corpo está embaixo da água, está dentro da água? Eu tentei fazer essa foto. Onde que eu fui? Em Olímpia tem umas águas termais lá e tem umas piscinas que tem um acrílico. Então, pelo acrílico você vê o que está submerso, né? E acima você vê a cabeça. Eu tentei fazer isso com a minha filha, né? De tentar arrancar a cabeça do corpo, porque dá essa diferençazinha aqui, ó. E aí, só que eu não consegui direito, porque você tem que, como vocês podem ver, tem que ter um ângulo certo para você tirar a foto. Mas na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver, tem umas cabeças de um lado. Tá. Cadê? Gente, ó. A cabeça da pessoa acima da água está numa posição e o corpo está na outra posição, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Opa, do exercício anterior, lembra? Olha, nós fizemos a sugestão de seno igual a tangente. Tá valendo essa premissa aqui. Seno igual a tangente. Nós chegamos na equação que P' sobre P é N2 sobre N1. Beleza? Agora foi, olha. Então, eu sei que o meu P é 20 centímetros. Ó, o N2 é o ar. E o N1 é de onde está vindo a luz. Tá? A luz está vindo da água. Então, o N1 é a água. Era para estar aparecendo... Ah, tá. Agora está aparecendo. Ele demora, ele tem atraso. Eu Ô, estava vendo isso. por que seno é igual a tangente? Hã? Por que o seno é igual a tangente? Cara, no vídeo eu coloquei, se você pegar valores pequenos, tá? Só para valores pequenos. Tá vendo aqui, ó, o I2 e o I1, eles são valores pequenos, tá? Menor que 5 graus, se você pegar o valor do seno e o valor da tangente, elas são iguais. São parecidos, são muito parecidos, tá? Eu lembro que eu na figura não, no vídeo, eu coloquei uns exemplos, eu acho que de 5 e 10, e aí você vai ver que o erro está na quarta casa, na quinta casa. Beleza. Existe uma explicação matemática, tá? Existe uma explicação matemática, mas essa explicação vocês vão ver só quem for fazer exatas no nível superior. Tá bom? Beleza. A explicação é boa? Gostou da explicação? E aí, ó, vamos pegar seno igual a tangente, chegamos... Então, se o N1 é 4/3, ó, 4/3, eu faço multiplicação em cruz. Então, meu 4/3 vezes pelinha é 1 vezes 20 centímetros. Meu pelinha, aí, ó, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando, o 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 3, 15 centímetros. Alguma dúvida? Olha, então, professor, essa informação, essa fórmula aqui, ó, P' sobre P, N2 sobre N1, é uma fórmula interessante para se guardar, né? Vai ajudar bastante vocês em vestibular. Mas, se eu não souber, é a lei de Snell-Descartes, só que no lugar de seno eu vou colocar tangente. Fácil?
Alguém tem alguma dúvida? Porque senão a gente encerra. Então, vamos encerrar a apostila 1. Graças a Deus. Página 105, apostila 2. Agora, nós vamos ver espelhos, tá? Só que espelhos curvos, tá? Uma curvatura. O que eu preciso que vocês saibam? Existem 2 tipos de espelhos. Os espelhos côncavos e os espelhos convexos, tá? Então, para ajudar a guardar, eu sei que espelho convexo, ele mostra a parte externa da esfera. Ó, convexo externo. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa é uma bolinha esférica, é uma esfera, né? Só que ela é espelhada. Então, a ideia do artista é que mostrando que o cara tá segurando a bola e ele tá desenhando o que tá na bola. Aqui, ó. Que beleza? Cheguei atrasado. Dá para perceber isso? Externo, convexo. Côncavo vai ser a parte interna da minha esfera. Tudo bem? Professor, aonde eu vejo espelho convexo? Meu querido aluno, espelho convexo você vê em aqueles espelhos de estacionamento e dentro de supermercado. Às vezes eles põem em supermercado, tá? Porque ele tem uma característica que, ó, eu consigo ver uma área maior. Apesar de ter uma distorção na imagem, eu consigo ver uma área maior. No caso, esses espelhos são usados para eu poder ver a loja inteira, né? O pessoal vê se ninguém está levando nada da loja, se não perdeu nenhuma criança, cachorro, galinha. Beleza? Tranquilo? Então, você vai ver mais espelhos convexos do que espelhos côncavos por aí, pela rua, né? No estacionamento do prédio aqui, os caras colocaram um monte de espelhos convexos para o pessoal ver. Só que daí, eu não sei por quê, mas os espelhos, o suporte não fixaram direito e caiu tudo, você não consegue ver nada, né? Agora, eu percebi que eu tenho que ser devagar. Ah, professor, e espelho côncavo? Professor, espelho côncavo, como é que fica? Gente, ó, espelho côncavo você vai ver no dentista, sabe o espelhinho do dentista? Ele é o espelho côncavo, não é o espelho plano. Por quê? Porque se você pegar, depois a gente vai explicar, mas ele, se for uma distância curta em relação à circunferência da esfera, ele aumenta e tem a capacidade de aumentar a minha imagem. E aí, aqui, ó, carinha, como ele aumenta a imagem, então o espelho côncavo é bom para aumentar a cara. O cara que é magricelo fica gordinho. Côncavo. Professor, toda imagem no espelho côncavo é maior? Não, não. Ela é maior até um certo ponto, tá? Que a gente vai ver isso mais para frente. Depois ela reduz. Então, espelhos côncavos têm aplicações mais específicas que o convexo. Você não vai olhar um espelho côncavo fácil. Vai achar um espelho côncavo com uma facilidade. Vai, Felipe. Avança. Opa! Então, o que eu preciso? Ó, lembra? Convexo externo, côncavo interno. Professor, você pôs um slide só para fazer isso? Gente, olha, nós vamos fazer desenhos, tá? Representações com figuras em espelhos côncavos e convexos. Eu preciso que vocês saibam disso. Ó, na apostila, depois vocês dão uma olhada, existem as condições de Gauss, tá? Então, como o raio, ele tem que ser, o raio da esfera ele tem que ser maior que a parte que vai ser refletida, tal. Então, eu vou considerar, ó, meu vértice do espelho, tá? Eu vou ter uma parte para cima, reta e reta. No final, eu dou uma encurvadinha.
tá? A parte que está espelhada, eu ponho esses 3 risquinhos. Então, ó, se você imaginar um espelho convexo, tá? A parte externa é a parte que reflete. A parte interna é a parte que está o meu, acho que é óxido de prata. Nitrato de prata, desculpa. Meu nitrato de prata que faz o espelho refletir. Oh, volta. Tá? Então, eu sempre vou pôr uma retinha, tá? Se fosse na lousa, eu ia pegar a régua, ia fazer uma reta, e com a mão eu dou uma entortadinha para você ver, saber se é convexo ou se é côncavo. Beleza? Então, o meu objeto, no caso do espelho convexo, ele vai estar aqui na frente, e no caso do côncavo, vai estar aqui atrás. Tá? Não tem como eu colocar o objeto atrás do espelho côncavo, nem dentro do espelho convexo. Combinado assim? Depois a gente... Putz, eu podia ter pego, né? Sabe aquele faqueiro da mãe de vocês que ela guarda para levar para o caixão? Então, a gente vai pegar uma colher daquela próxima aula, eu vou pegar aquela lá para a gente ver a imagem. O lado de fora da colher é o espelho convexo e o lado de dentro da colher é o espelho côncavo. A minha esposa tem um faqueiro aqui. Na próxima aula eu trago para a gente ver as imagens. Se vocês conseguirem ver. Né? Então é importante isso daqui. Tá? Todo espelho ele tem o centro, né? Se eu tenho o vértice, né, que é a parte curva, eu vou ter o centro do meu espelho. Volta aqui. Ó, no caso do espelho côncavo, o centro ele vai estar aqui nesse ponto, certo? Então ele vai estar na parte visível onde eu ponho as imagens. Já no espelho convexo, o meu centro vai estar para trás, aqui mais ou menos, né? Então, ó, eu não vou colocar imagem, não vai ter imagem no centro do espelho. Ok? Por que isso, maluco? Porque lembra quando a gente estava falando de espelhos tal, e eu falava assim, olha, gente, tem que ser tangente. E ou mesmo no laboratório, lembra que o prisma ele tinha uma característica. Por que o prisma era daquela forma? Era uma semicircunferência. Porque se o raio passasse pelo centro, quando ele passasse pela circunferência, como ela era tangente, não havia desvio. Tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ao espelho, eu não tenho desvio do centro, do meu centro do espelho, centro óptico. Então, todo raio de luz que passar pelo centro, ele vai refletir, vai voltar pelo centro também. Tá? Esse daqui é um espelho côncavo, ó espelhado para fora aqui. Esse aqui é o espelho convexo, tá? Só que, olha, note que o espelho convexo ele vai voltar, mas como é que eu vou saber que ele vai voltar? Se o prolongamento dele passar pelo centro. Também estamos esperando. Gente, é fácil isso. Olha, isso daqui a gente vai fazer, na hora de fazer os desenhos, eu uso bastante, tá? Eu uso isso e uso também... vamos lá. Aê. E uso o foco. Professor, aonde fica o foco do espelho esférico? Eu tenho o centro, ó, aqui eu tenho o vértice do espelho esférico e exatamente na metade do caminho entre o centro e o vértice eu tenho meu foco. Qual é a característica do foco? Toda luz que vier paralelo, ó, tá vendo a linha entre o centro e o vértice? Toda linha que vier paralelo a essa linha de referência, que vai ter em todas as figuras, padrão, centro e o vértice, toda essa linha paralela, ela bate no espelho e volta e sai pelo foco. Eu estou vendo aqui, meu vizinho tem uma antena parabólica.
A antena parabólica, ela tem essa condição, né? Ó, todos os raios, só que no caso é eletromagnético, né? Ele bate na minha antena e ele passa pelo foco. Então, o meu receptor, ele fica no foco. E aí ele recebe todo o sinal que bate na antena. Olha que legal. Outra coisa que é usado também, que vocês vão ver bastante, putz, eu tô para comprar qualquer dia desse. Só que é o contrário. Se eu ponho uma luz aqui, ó, imagina que eu ponho uma luz aqui no foco. O que vai acontecer? Ela vai emitir luz para tudo quanto é lado. Só que o que acontece quando ela bate no espelho? Ela sai paralelo, tá? Então, isso aqui é o princípio da lanterna, tá? Você pegar uma lanterna de carro ou uma lanterna comum, ela tem um espelho, ela tem uma lâmpada bem no meio, né? E tem um espelho. Se essa lâmpada estiver no foco do espelho, o que acontece? Toda luz que sair dessa lâmpada e bater no espelho, ela vai sair paralela ao meu eixo, tá? Então, vocês podem ver que no caso de carro, você pegar um carro antigo, por exemplo, uma Fusca, o farol, ele tem um espelho só, tá? Porque ele quer jogar toda a luz para frente, tá? Se pegar os carros novos, eles são como se fossem várias coleções de espelhos, vários espelhozinhos, tá? Então, cada daqueles espelhos ele tem uma função de jogar paralelo numa determinada região. Porque, por exemplo, pela legislação brasileira, a luz do farol do lado esquerdo, ela tem que iluminar a rua. E o lado direito, uma parte do farol do lado direito, ela tem que iluminar fora da rua, para iluminar as placas, tá? E aí, então tem alguns espelhinhos dentro do farol do lado direito que eles são direcionados para fora, para iluminar as placas. Então, por isso que ele é todo quebradinho, tá? Mas são espelhos também. São espelhos esféricos. E aí, côncavo convexo do farol? Professor, minha internet está indo toda hora. Se eu me desconectar, é chamado por isso. Eu estou gravando, tá, Camila? Então, qualquer coisa, depois você pega a gravação para ver o que você perdeu. E eu também faço umas alterações, algumas coisinhas, para ficar mais bonitinho, ficar mais preciso. Vamos, professor, vamos lá. Opa! Então, ó, o foco é metade da distância do raio, isso eu já havia falado. Deixa eu mais chegar na parte do centro. Tá? Toda vez que o raio vier paralelo, ele sai pelo foco. Toda vez que o raio sai do foco, ele sai paralelo. Isso no espelho côncavo. E no espelho convexo? É a mesma coisa. Ele vem paralelo, só que em vez dele, como o foco é atrás do espelho, como o foco é atrás do espelho, eu vou ter esse tracejado aqui, então ele vai seguir o tracejado e vai espalhar. Olha que bonitinho. E a mesma coisa, né? Se ele vier em direção ao foco do espelho, ele sai paralelo. Isso é mais difícil, mas, né, pode ser que aconteça. Isso tudo está na apostila de vocês. Ok? Pois dá uma olhadinha, com calma, com carinho. Isso está na página 106, 107 da apostila 2. Agora vai. E tem uma outra propriedade que vocês já conhecem. Se o raio de luz bate pelo vértice, eu tenho aqui, ó, meu foco está aqui, hein? Do espelho convexo, côncavo. Meu centro está aqui. Ele vai ter o mesmo ângulo do raio que é refletido.
Então, o raio incidente ele tem um ângulo alfa aqui, em relação à minha linha de base, e ele vai sair com o mesmo ângulo alfa em relação à linha de base. Ah, professor, precisa decorar isso? Ah, é legal, né? Legal, mas a gente vai fazer tanto exercício que vocês vão acabar decorando isso. Bem, então vamos lá. Olha, eu tenho um espelho côncavo. Eu tenho um espelho côncavo aqui, porque ó, a parte que tem o meu nitrato de prata está do lado de fora. Eu coloco uma lâmpada, eu coloco uma vela, ó, a vela está a minha linha de base, ó, o centro está aqui, o foco está na metade do caminho, até o vértice, tá? E eu vou achar onde que esse ponto A, tá vendo o ponto A aqui na ponta da vela, ele vai parar. Então, qual é a primeira que eu posso fazer, professor? Ele está vindo paralelo. Gente, se o primeiro raio de luz está vindo paralelo, ele vai sair por onde? Se ele está vindo paralelo à minha linha de base, ele vai sair pelo foco. Ah, que lindo! Saiu e passou pelo foco. Beleza. Para eu achar o ponto A', eu preciso, no mínimo, eu só preciso de 2 raios, tá? 2 raios de luz que se cruzam. Então, esse é o primeiro. Então, eu vou ter que usar uma outra técnica, um outro método. Ah, então, professor, eu vou usar o seguinte. Meu raio de luz azul aqui, ele vai sair de A, vai passar pelo foco. Aonde ele bater no espelho, ele vai sair paralelo. Pegaram? Opa, aí cruzou. Ah, onde cruzou vai ser meu ponto A'. Ó, a linha aqui, ó, que beleza. Meu Deus, e aí não tô entendendo nada. Não tá entendendo? Nada. Sinceramente falando. Eu tenho meu espelho côncavo e esse é o meu desenho, tá? Quando eu tenho o espelho côncavo, o meu foco e o meu centro está na frente do espelho. Tudo bem? O centro é a curvatura do espelho, é como se fosse, imagina como se fosse uma esfera, tá? Então, do centro até qualquer canto do espelho, eu vou ter uma linha que a gente chama de linha de base. Tudo bem? Entre Certo. o centro e o vértice, aonde essa linha de base bateu, eu tenho o meu foco. Foco do espelho. Que é a metade. Isso, exatamente. Metade. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um objeto. Tá? O meu objeto AB aqui é uma vela. Tá? Por que eu fiz essa linha de base? Porque ó, a base da... Tá vendo aqui a base da vela, o B? Então, eu vou ter uma luz que vai vir e voltar. Então, toda essa linha preta aqui vão ser possíveis lugares onde eu posso ter o meu B'. Mas como eu tenho... Se eu achar o meu A', eu sei que a posição do A' até o B é onde vai estar a minha vela. Como eu vou fazer para identificar isso? Bem, eu tenho as técnicas que eu usei antigamente, que eu mostrei antes. Então, se eu tenho do ponto A um raio de luz que vai paralelo à minha linha de base, tá vendo? A linha de base está aqui. Eu desenhei uma linha vermelha, que é um raio de luz, que está indo paralelo à minha linha de base preta. Beleza? Aí ela chegou no espelho. Professor, como é que eu faço para descobrir uma linha paralela que chegou no espelho? Eu pego essa distância, ó, tá vendo a distância AB? Marco aqui, ó. É a mesma distância de V até onde ela se encontrou. Tá? Essa distância aqui é a mesma que essa. Então, para eu desenhar essa linha, eu meço essa distância com uma régua e marco ela aqui. E aí desenho essa linha. Beleza, então essa linha está paralela. Toda linha no espelho côncavo, no espelho, né? Toda linha que chega paralela à minha linha de base, ela vai sair ela sai pelo foco. Sempre isso. Fiz minha primeira linha. Professor, eu posso fazer o contrário? Pode.
é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Se do ponto A ele passar pelo foco, aonde bater no espelho, vai sair paralelo. Aqui, ó, saiu paralelo. Então, ó, a linha azul, o meu raio de luz saiu pelo foco, aonde bateu no espelho, saiu do A, passou pelo foco e bateu no espelho. Quando ele bate no espelho, ele vai sair paralelo, é o oposto do outro, tá? O A, ele veio paralelo e saiu pelo foco. Aonde essas duas linhas se encontraram, tá vendo aqui onde as linhas se encontraram? É o meu A'. Então, eu faço a imagem, o meu B' vai estar exatamente aonde tiver a minha linha de base. Então, ó, essa é a minha figura, essa é a minha imagem, tá? Objeto AB, imagem A', B'. Esqueci de colocar o B' aqui, mas tem o B'. Qual é a característica dessa imagem? Professor, ela é real, porque ela está na frente da curvatura do espelho, tá? Se ela tivesse atrás, ela ia ser virtual. Como ela está na frente do espelho, ela é real. Ela é maior, dá para ver que ela é maior? Aqui, ó, que é menorzinho, aquela é maior. E ela é invertida, quer dizer, em vez dela estar para cima da linha de base, ela está para baixo. Então, ela é uma imagem invertida. Se ela estivesse para cima, ela seria normal. Conseguiu entender? Entendi. Professor, mas tem outros métodos. Ah, vamos fazer então. Ó, se ela passar por A e pelo centro de curvatura, ó, eu fiz uma linha aqui. Eu sei que eu não consegui fazer direitinho, mas ó, com a reguinha vocês tentam, tá? Ó, se eu fizer uma que passe por A e pelo centro de curvatura e bata no espelho, ela vai voltar. Ó, e aí ela tem que cruzar com as outras duas. Por isso que a gente só faz duas, porque três aí já vai dar um errinho aqui. No caso eu fiz para dar certinho, mas ó, o A saiu um pouquinho para cima. Professor, tem mais um método. Qual que é? Se o A passar pelo vértice, esse ângulo aqui tem que ser o mesmo que ele sai. Como é que eu faço isso, professor? Eu pego essa distância, tá vendo essa distância AB? Eu ponho ela para baixo, tá? Então eu tenho esse ponto, dá para ver esse pontinho aqui, onde está o mouse? Ó, eu tenho esse ponto, então eu marco do vértice até esse ponto e atravesso. Aqui eu desenhei 4 métodos, mas eu só preciso de 2. Eu marquei todos para vocês terem noção de como qualquer um que você usar vai ter que dar mais ou menos essa figura aqui. Beleza? Posso seguir em frente? Vocês vão ter que desenhar Pode. isso depois. Então vamos lá. Ó, agora o que eu fiz? Eu coloquei o meu objeto antes do foco. Ah, já até apareceu ali no belinho, sacanagem. Coloquei antes do foco. Como eu faço, professor? Mesma coisa, ó. A linha está indo paralela. Se ela está indo paralela, ela vai sair por onde? Vai sair pelo lado, né? Vai sair... Pelo ponto de foco? Vai sair pelo foco. Ó, saiu pelo foco. Fazendo a... E ó, eu fiz um outro aqui, ó. Usei outro método, usei o verdinho. E se ela sair do foco, e se ela passar no centro de curvatura? Ah, ela volta pelo centro de curvatura também. Mas ó, repara aqui que elas estão se distanciando. Os dois raios de luz estão se distanciando, o vermelho e o verde, certo? Então o que eu faço? Eu prolongo para trás do espelho. Ó, prolonguei, por isso que eu coloquei linha tracejada, atrás do espelho. Aí onde elas se cruzarem, eu vou ter minha imagem. Professor, essa imagem não é real, porque ela está formando atrás do espelho. Então,
atrás do espelho é uma imagem virtual. Ela é maior, dá para ver que ela é maior que o objeto, a imagem é maior que o objeto, e é direita. Setting this pendulum in motion. Let me try that one more time.